Olá, estamos aqui para mais uma vez meditarmos na palavra do Senhor e o texto que nós usaremos para esta breve meditação se encontra no livro de 2 Reis, no capítulo 6, que nos conta a história da atuação do profeta Eliseu em guerras envolvendo o reino de Israel e o reino da Síria. A partir do versículo 8 do capítulo 6, nós temos uma narrativa que nos conta que, num contexto de guerra, o rei da Síria, por mais de uma vez, usando as suas estratégias de guerra, resolveu atacar Israel, só que Deus usou o profeta Eliseu para frustrar estas tentativas, dizendo para Eliseu o que o rei da Síria, Ben-Hadad, estava preparando ou programando para atacar Israel. O rei da Síria, por sua vez, achou que estava sendo traído, convidou os seus comandantes e perguntou para eles quem é que estava o traindo, porque todas as vezes que ele pensava ou programava uma estratégia para derrotar Israel, Israel ficava sabendo. E a informação que ele recebeu no versículo 12 do capítulo 6 de 2 Reis, eu vou ler o versículo, ele diz o seguinte: Respondeu um dos servos: Ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então o mistério foi resolvido. Ben-Hadad ficou sabendo que era uma questão que envolvia o profeta Eliseu, que era conhecido como homem de Deus. E o que Ben-Hadad fez então? Resolveu matar o profeta Eliseu. Para isso, mandou que a sua inteligência buscasse descobrir aonde o profeta Eliseu estava. E eles descobriram. E o texto nos diz que ele estava na cidade de Dotã. Ben-Hadad, então, organizou um grupo estratégico de soldados e mandou que fosse até Dotã para matar o profeta Eliseu. E esse grupo então se organiza, chega no local à noite e sitia o local específico onde o profeta de Deus estava. E veja a narrativa a seguir aqui, a partir do versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E, como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor dizendo: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então, Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscai, e os guiou a Samaria. Veja que situação muito interessante. Cercada a cidade, cercado o local onde o profeta estava, o texto nos diz que o moço do profeta, que seria um tipo de ajudante de Eliseu, o texto não nos diz quem é o moço, ele se levanta cedo e percebe o cerco. E a reação dele é uma reação natural. Diante da quantidade de soldados, o local estava cercado e ele então temeu pela sua vida e pela vida do profeta Eliseu. E ele então busca o profeta e declara o que estava acontecendo e pergunta: e agora, o que vai ser de nós? O que nós vamos fazer, Senhor? E o profeta então fala com ele que não deveria temer. Não tema, porque são muitos os que estão conosco. São mais do que os que estão com eles. Só que aqui nós temos um problema. O moço do profeta
não tinha compreensão do que estava acontecendo. O que ele via era somente o exército de Ben-Hadad que estava cercando, e ele não via outras pessoas ou nada que os pudesse livrar naquele momento. A perspectiva dele era tão somente focada naquele problema que estava diante dos seus olhos. O profeta tinha uma outra percepção. E porque ele tinha uma outra percepção, ele vai orar pedindo a Deus que também desse aquela percepção ao seu moço, porque até então ele não estava entendendo a real situação. E nós temos o profeta dizendo: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E o profeta ora ao Senhor e faz um pedido: Senhor, abra os olhos desse moço para que ele veja a realidade. O Senhor ouve aquela oração, abre os olhos do moço e lhe dá a condição de perceber o que realmente estava acontecendo ali naquele local. E o versículo 17 diz que o moço viu, porque o Senhor abriu os seus olhos e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E com certeza isto deu uma tranquilidade àquele moço, aquele servo do profeta Eliseu, quando ele percebeu o que de fato estava acontecendo. Às vezes, queridos, nós também estamos envolvidos em situações parecidas. Porque aqui, na verdade, nós temos duas realidades. Uma realidade do mundo espiritual e uma realidade do mundo físico. No mundo físico, no caso desse texto, foi a primeira visão do moço. Ele se viu como perdido e sem ter como resolver aquele problema. Daí ele recorre ao profeta Eliseu, que pede a Deus que lhe abra os olhos para que compreenda a ação de Deus e o poder de Deus na vida do seu povo. E nós precisamos, queridos, também atentar para esta realidade, que muitas vezes nós estamos vendo somente o lado físico da realidade que nos cerca, quando na verdade nós vivemos uma realidade supramaterial. Existe um mundo espiritual que nos envolve. E o Senhor Deus, ele está no controle de todas as coisas. E aqueles que estão em Cristo Jesus precisam de fato relembrar quem é Deus e confiar no Senhor. Nós vemos que no profeta Eliseu não há nenhuma dúvida, ele não mostra nenhuma atitude de medo, porque ele sabia muito bem quem era Deus e como Deus estava agindo e estava presente na sua vida e naquele momento. Daí a tranquilidade para ele chegar para aquele moço e dizer para ele: fica tranquilo, porque os que estão conosco é bem maior, a quantidade é bem maior do que os que estão com ele. Então, queridos, nós precisamos atentar para esta realidade. A nossa vida, ela não se resume tão somente no material, no que nós podemos ver e perceber. Existe um mundo espiritual e o Senhor está no controle tanto de um quanto do outro. A palavra de Deus é muito clara em nos afirmar que neste mundo que nós vivemos é um mundo que jaz no maligno, nós estamos dentro de um contexto de guerra e o nosso Deus é por nós. E por isso nós precisamos descansar e confiar no Senhor. Que de fato Deus tenha misericórdia de nós e abra os nossos olhos, para que nós então possamos contemplar a grandeza do ser de Deus. E o grande desafio para nós, queridos, é confiar no Senhor. É sim confiar no Senhor. O jovem precisou que Eliseu orasse para que Deus abrisse os seus olhos. Mas nós que já estamos em Jesus Cristo, recebemos da parte de Deus o dom da fé. E nós nos relacionamos com Deus por meio da fé. Nós não precisamos de anjos. Não se faz necessário que um anjo venha e manifeste-se diante de nós para que nós creamos em Deus. Você precisa crer no Senhor, porque Ele já provou por A mais B que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que tem glória, que tem poder, que tem autoridade. E nos diz que nós devemos não somente crer e confiar em Sua palavra. Este é o grande desafio para nós. Não precisamos ver anjos, nós precisamos crer e confiar no nosso Deus. Confiar no Senhor Jesus Cristo, a quem toda autoridade foi dada nos céus e na terra. Confiar em Sua palavra, porque Ele disse que estaria conosco sempre. Confiar na ação de Deus,
que governa todas as coisas por meio do seu Filho Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, subiu e está assentado à destra de Deus e governa todas as coisas com autoridade. Ele é o Senhor que está no controle da história. E nós, como igreja, como povo do Senhor, precisamos confiar na palavra de Deus. Muitas vezes, queridos, nós temos medos. Em alguns momentos, alguns ficam desesperados porque não creem em Deus. Precisamos crer e confiar no Senhor. Porque com certeza, muito mais estão conosco do que com os nossos inimigos. E o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Queridos, quando nós pedimos a Deus um sinal ou que um anjo apareça a nós, nós estamos dizendo para Deus que não acreditamos em sua palavra. E para nós, a Bíblia é a palavra de Deus. Creiamos nesta palavra e descansemos nas promessas do Senhor. Que o Senhor nos ajude, queridos, e que nós, de fato, não precisemos de coisas extraordinárias para saber que o Senhor está presente e cuidando de cada um de nós. Que a graça do Senhor seja sobre nós, que a nossa fé seja fortalecida e que possamos descansar no Senhor. Porque o Senhor Jesus disse que estaria conosco até a consumação do século. Isto é suficiente. Viva por fé, seja feliz em nome de Jesus. Amém.